Gostaria de cumprimentar a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da professora Jane para realizar esse vídeo, né, com uma reflexão sobre a Semana Cívica, o 7 de setembro, que está aí, né, se aproximando. Eu sou a Juliana, eu sou professora de História e o título, né, que eu daria a essa reflexão seria Independência, Momento para Refletir. Então, primeiramente, eu gostaria de refletir sobre o acontecimento em si e o contexto, né, da independência. E, por fim, né, trazer uma reflexão sobre nós, brasileiros, né. Então, comemorada com grande entusiasmo, a independência, ela ocorreu, na verdade, sem nenhuma participação popular efetiva e não alterou profundamente, né, o modo de vida da grande maioria dos brasileiros. Os escravos, por exemplo, continuaram submetidos, né, à opressão do regime escravista, praticamente excluídos dos acontecimentos políticos. Durante muito tempo, existiu uma versão oficial da independência, né, que procurava demonstrar a emancipação do Brasil como resultado de um gesto heróico, né, e solidário de Dom Pedro lá às margens do Ipiranga, né, declarando independência ou morte. Na realidade, porém, nossa independência, ela decorreu de vários fatores, sejam eles econômicos, políticos, né, e sociais. Bem também como a atuação de um pequeno grupo de indivíduos, né, entre os quais se destacaram o José do Bonifácio, o Gonçalves Ledo, Clemente Pereira, a Leopoldina, né, não podemos esquecer também, e, claro, né, o príncipe Dom Pedro. O país ele não ficou independente, né, de um dia para o outro. Foi um processo, né, de independência. Eram situações, né, que vinham mudando a estrutura da sociedade. Tá? Na verdade, então, o 7 de setembro, ele concretizou os ideais da aristocracia agrária, né, da burguesia inglesa, das camadas médias nas cidades, especialmente dos grandes proprietários ligados à produção açucareira. Esse setor era liderado por uma elite ilustrada, herdeira das influências europeias, né, formada por intelectuais, magistrados e membros da burocracia e do clero. A elite agrária desejava, né, que a independência provocasse o rompimento colonial, mas não afetasse a estrutura social e econômica. Além da unidade territorial, era preciso manter a escravidão, né, e a grande propriedade, excluindo do processo político não só os escravos, mas também a grande massa, né, dos trabalhadores livres. Para contribuir, né, com essa situação aí, o príncipe regente Dom Pedro, ele assumiu as rédeas, né, dos acontecimentos, impedindo radicalizações e mobilizações populares que levassem à República Democrática. Muitos historiadores, inclusive, né, destacam que foram gastos, né, muito dinheiro assim público, né, com esses impedimentos, né. A fachada liberal, né, construída pela elite da Europa, né, europeizada, né, ocultava a miséria, a escravidão, né, da maioria dos habitantes do país. E segue, né, agora entramos então na segunda parte da fala, né, segue a realidade drástica, né, do povo brasileiro, que tem a maioria da população ainda hoje, né, excluída de uma participação efetiva, né, na política e para além do voto. Ao longo do processo histórico brasileiro, a data 7 de setembro tem sido um momento significativo. Né? Você pode aí perguntar para os seus pais, avós, né? Por exemplo, quem já passou aí dos 40 anos, 50 anos, né?
vai ter algo a contar aí aos seus filhos, né, sobre o grande desfile que se fazia no dia 7 de setembro. Escolas militares, clubes, escoteiros, né, várias instituições, né, as escolas mesmo, apresentavam o que tinham de melhor na avenida principal das cidades, né. Era o Brasil, né, que queria falar da sua grandeza e de seu futuro promissor. Mesmo que a maneira de celebrar tenha mudado, né, mesmo sabendo que grande parte daquele clima, né, daquela época era propaganda do regime oficial, nós não podemos, né, deixar de ter orgulho de ser brasileiros. Com todos os problemas, né, estamos buscando construir uma sociedade cada vez mais democrática. E o que fica para o Dia da Pátria é a responsabilidade que cada brasileiro tem, né, de construir no seu dia a dia uma sociedade que se destaque pela prática da justiça, da fraternidade. Em muitos momentos, né, o brasileiro ele se destaca como aquele que vê a sua própria identidade em desordem, né? Isso influi, então, a forte crise que há muito tempo, né, invade o nosso país, por todos os lados. A dura realidade, né, que atrapalha, então, em muitos casos, a concretização de sonhos pessoais e nacionais. Uma revista fez uma pesquisa, né, sobre qual que é a visão do brasileiro, né, sobre si e seus conterrâneos. E o resultado, né, não foi dos melhores, pois ele não hesita em chamá-los de acomodados, preguiçosos, né, politicamente apáticos. Praticamente não existem figuras públicas, né, merecedoras de admiração, diz a pesquisa, né, mostrando grande falta de modelos para as novas gerações. Quanto mais, né, nós desmoralizarmos a nossa identidade, tanto mais nós ficaremos convencidos de que realmente nós somos cidadãos inviáveis, num país inviável, né? E é isso que o banditismo e os gananciosos desejam, né? Para continuar administrando ao seu bel prazer, né? A nossa nação. Mas eu digo para vocês, jovens, sejamos críticos, mas não continuemos falando mal do nosso país e condenando os brasileiros. Existem, sim, muitos exemplos de luta, de resistência. Basta estudarmos o nosso processo histórico. É importante começarmos a construir o Brasil que nós almejamos. Nesse dia em que honramos publicamente a nossa pátria, vamos resolver, né, colocar um pingo de responsabilidade, né, no dia a dia de nossas vidas, né? Você pode tornar-se um daqueles modelos que fazem muita falta ao Brasil. Para concluir, né, eu deixo duas questões aqui para vocês refletirem, né? O Brasil é um país verdadeiramente independente? O que precisamos fazer, né, para sermos independentes? Seria isso. Mais uma vez, né, agradeço o convite. Espero ter contribuído com análise reflexiva sobre o Dia da nossa Pátria.